Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio aqui da Liturgia da Palavra para o mês de março. Neste período, nós vamos rezar as seguintes orações e intenções. Pela Rede Mundial de Oração do Papa, a intenção são pelas vítimas de abusos. Rezemos por quantos sofrem por causa do mal cometido por parte de membros da comunidade eclesial, para que encontrem na própria Igreja uma resposta concreta às suas dores e aos seus sofrimentos. O mês de março também nós estamos vivenciando a campanha da fraternidade em nossas comunidades paroquiais. Por isso, nós vamos iniciar fazendo o sinal da cruz, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a seguir a oração da campanha da fraternidade, cujo tema deste ano é Fraternidade e Fome, a partir de Mateus 14, versículos 16. Dai-lhes vós mesmos de comer. Pai de bondade, ao ver a multidão faminta, vosso Filho encheu-se de compaixão, abençoou, repartiu os 5 pães e 2 peixes e nos ensinou: dai-lhes vós mesmos de comer. Confiantes na ação do Espírito Santo, vos pedimos, inspirai-nos o sonho de um mundo novo, de diálogo, justiça, igualdade e paz. Ajudai-nos a promover uma sociedade mais solidária, sem fome, pobreza, violência, guerra. Livrai-nos do pecado, da indiferença com a vida. Que Maria, nossa mãe, interceda por nós para acolhermos Jesus Cristo em cada pessoa, sobretudo nos abandonados, esquecidos e famintos. Amém. Rezemos também um Ave Regina Celerum para consagrar todo o povo brasileiro, o Brasil, a América Latina que sofre no Imaculado Coração de Nossa Senhora a partir desta oração dedicada à Quaresma e Semana Santa. Salve, Rainha dos Céus, salve, Senhora dos Anjos, salve, Raiz Fecunda, salve, Porta do Céu. Por vós a luz levantou-se sobre o mundo, exultai, ó Virgem gloriosa, entre todas a mais bela. Salve, esplendor radioso, pedi por nós ao seu Senhor. Por nós ao Senhor. Aceitai o meu louvor, ó Virgem Santa. Dai-me força contra os vossos inimigos. Ó Deus de misericórdia, socorrei nossa fraqueza, fazei que, celebrando a memória da Santa Mãe de Deus, possamos, por sua intercessão, ser livres de nossas iniquidades, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E finalizamos rezando para este período do mês de março, uma oração a São José, que já foi no dia 19 de março. Esta oração a São José, o Papa Francisco reza já há muito tempo. Glorioso Patriarca São José, cujo poder consegue tornar possíveis as coisas impossíveis, vinde em minha ajuda nestes momentos de angústia e dificuldade. Tomai sobre a vossa proteção as situações tão graves e difíceis que vos confio, para que obtenham uma solução feliz. Meu amado Pai, toda a minha confiança está colocada em vós. Que não se diga que eu vos invoquei em vão, e dado que tudo podeis junto a Jesus e Maria, mostrai-me que a vossa bondade é tão grande como o vosso poder. Amém. E neste domingo, dia 26 de março de 2023, quinto domingo da Quaresma, cor litúrgica roxa, santo oculto do dia, São Ludgero. É oculto porque a preferência é no domingo quaresmal. Tanto é que domingo passado, recordamos-nos, né, foi São José, mas como caiu no quarto domingo da Quaresma, foi antecipado para o dia 18, tá certo? A partir desta quinta semana quaresmal, do quinto domingo da Quaresma em diante, todas as imagens de santos são cobertos dentro da igreja. O crucifixo, o santo padroeiro da paróquia, os santos que estão ali, eles são cobertos. Porque devemos, então, o mínimo que se pede é a reflexão da paixão do Senhor Jesus Cristo. Já está se aproximando o período da paixão do Senhor Jesus. Nas leituras dessa semana e da semana que vem até a Quinta-feira Santa, é preciso estarmos mais em silêncio. Alguns influenciadores digitais, seminaristas, padres pedem
para que quem não conseguiu levar uma quaresma ordenada, disciplinada no jejum, na mortificação, nos propósitos de caridade, intensificar a partir desta semana, né? Porque é a última semana quaresmal. Porque aí semana que vem é Semana Santa já, tá certo? Então, intensificação também das orações, você que não conseguiu levar adiante. O que eu posso dizer é o seguinte: retome. Ah, sei lá, aconteceu, você chutou o balde cheio, não foi buscar o balde. Pega o balde de volta e retome. Não é de qualquer jeito, tenta ter uma disciplina, tá certo? Melhor mostrar a Jesus um coração bem disposto, né, arrependido, nem que seja nessa parte, né, olha, não consegui levar a quaresma a sério, teve um final de semana que bebi, comi carne, né, exageradamente, foi no churrascão dos amigos. É complicado porque tem gente que andou casando nesse período, teve gente que fez festa, aniversário, né. Eu nem vou falar mais nada porque as paróquias também estão precisando arrecadar dinheiro. Então, eu andei verificando algumas paróquias, assim, estão fazendo algum movimento para arrecadação, mas a gente sabe que também é para fechar o período desse, que ainda é o começo do ano, né? É o mês 3, então deve ter alguma conta atrasada, então eles fazem às vezes um bingo, ou aqui é comum um bingo, né? Mas faz às vezes um bingo, faz um show de prêmios, ou sei lá, feijoada, faz umas coisas assim, mas a gente sabe que nós sabemos que os dizimistas que deveriam estar mais constantes não estão, e aí é preciso fazer esse tipo de movimento para arrecadar fundos e pagar as contas atrasadas ou até as futuras contas, né? Mas vai da consciência de cada um, gente. Tá certo? Tá bom? Que Deus tenha piedade e misericórdia, né? As igrejas sabem onde é que o calo aperta, não é uma crítica, mas é que às vezes eu vejo algumas situações que é dentro do período quaresmal, né? E aí não dá para ser muito ferro e fogo, porque cada situação paroquial é uma. É que como eu falo de uma capital, né? Então, às vezes, no mesmo setor, no mesmo bairro, tem uma que não tá tão folgado, mas tá conseguindo pagar as contas. Agora tem uma que às vezes o negócio aperta bastante, né? Então, tem conta de luz, água, telefone, tem um ou dois funcionários fixos, né? Geralmente secretário, secretária, pessoa da limpeza, não é verdade? Então, acho que cada um tem que tomar também consciência das coisas. Lógico, tem gente que gosta de socializar, é um bom momento também para isso, né? Mas lembrando e recordando, também não dá para criticar. E assim, se você está criticando, como é que tá teu dízimo, você é dizimista, como é que tá as coisas, né? Não é verdade? Pois é. Pronto, falei. O áudio está atrasado do domingo, mas como eu falei, se estiver atrasado, prevalência sempre domingo. Qualquer coisa eu pulo alguma leitura da semana. Esse ano, esse período quaresmático só teve um dia que eu pulei, eu acho. Acho eu. Mas se não tá tudo completo. Mas a leitura do domingo é importante justamente porque do período quaresmal é o ponto de reflexão para a semana da quaresma. Mas sempre visando o quê? Oração, jejum e caridade. Sempre esses três pontos, pilares do período quaresmal. Como eu falei antes, não é um período para você ficar juntando dinheiro. Por outro lado, existem algumas situações também que pode extrapolar, né? Comprou demais, né? Pois é. Também acontece. Não é um período também para compras, mas se aconteceu, né? Essa semana tá aí um bom momento também para entrar na fila, aí não é procissão, é a fila da confissão mesmo, né? Então agende, mas vou dar uma dica para você. Se você não conseguiu se confessar no período quaresmal até quarta-feira santa, porque quinta-feira é a quinta do Senhor e todos os padres vão estar com o bispo fazendo a consagração dos santos óleos e pegando os óleos para o ano, né? Então isso ocorre em todas as paróquias aqui do Brasil, todas as dioceses e arquidioceses. Sexta-feira.
Há alguns casos em que ocorre confissões, mas eu ouvi um sacerdote falar que na sexta-feira da paixão não se faz nenhum sacramento. Tanto é que não é missa na sexta-feira da paixão, é uma celebração. Você não vai ver a consagração do pão e do vinho. Eles vão retirar o Senhor Jesus do sacrário e vai distribuir, né? Então, realmente faz sentido. Então, a confissão não deveria ter na sexta-feira da paixão. Mas, e qual que é a dica? Então, após a Páscoa do Senhor, então, dia 9, né, que é a Páscoa, dia 16, primeiro domingo após a ressurreição do Senhor, ocorre o Domingo da Misericórdia, que foi revelado para Santa Faustina espalhar para o mundo, já que ela foi designada secretária da Divina Misericórdia. Então, se na sua cidade ou você vai fazer uma peregrinação, grande peregrinação, né? Mas tem gente que faz peregrinação mesmo. Vai peregrinar na Canção Nova, Cachoeira Paulista, vai ter a festa da Divina Misericórdia dia 16. Ou em qualquer lugar que tenha a base da Canção Nova. Mas aí você tem que ver se lá vai ter este momento, tá? Aqui eu sei que vai ter, aqui em Curitiba. E o que acontece no dia da festa da Divina Misericórdia, dia 16, primeiro domingo pós-Páscoa? Do Senhor, não é Páscoa do Coelho, Páscoa do Senhor. Confissões, mutirões, tá? Então aproveite esse momento. Se você não conseguiu, por vários fatores, tá? Aí quando quis, aquela coisa, brasileiro, né? Quando quis, aí tinha uma fila enorme, não conseguiu se confessar, saiu chorando. Calma, gente. Calma, porque Jesus dá essa opção. Fora que você também pode agendar com o padre. O padre não vai tirar férias, né? Você vai lá e agenda e faz a sua confissão, gente. Calma. Mas se você quer pegar uma fila de confissão, dia 16, abril, anota aí a agenda, já pré-agenda. Deixa como plano C, não é nem plano B, tá? Você tem que dar um jeito de ter o plano A, o plano B, e se não der tudo errado, tem o plano C. O plano C é Domingo da Misericórdia. Se não, no período pascal mesmo, vai lá e faz, gente. Porque pecar a gente peca sempre, né? A gente peca toda hora. Então, por favor, se você tá, né, sente se mover, fica a dica. Esse é o recado, né, do dia. Recordando o seguinte, eu vou retomar esse assunto, mas em sentido oracional. Não vou comentar a respeito para não ganhar biscoito em cima de tragédia. Então, eu estou gravando na segunda-feira tardinha, tá? Dia 27. Então, eu já sei o que aconteceu naquela escola lá em São Paulo, na escola estadual lá. Um menino de 13 anos esfaqueou uma professora e um colega. Então, vamos rezar nesse sentido, porque, infelizmente, muitos adolescentes estão sendo arrebanhados por grupos deve ser da Deep Web mesmo, Dark Web, sei lá que é o nome dessa infâmia, essa coisa ruim, dentro dos jogos virtuais, né? Nós sabemos que os jogos de videogame são online agora, então você faz encontros marcados dentro do jogo. E isso já é o começo do metaverso. Mas esse é um tema que eu vou tentar ver se eu não esqueço de falar para segunda-feira ou terça. Ezequiel 37, versículos de 12 a 14. Assim fala o Senhor, meu Deus. Ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas e conduzir-vos para a terra de Israel. E quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. Porém em vós o meu espírito, para que vivais e vos colocarei em vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, digo e faço. Oráculo do Senhor. Palavra do Senhor. Salmo de hoje é o 129 ou 130, com refrão: No Senhor toda graça e redenção. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. No Senhor toda graça e redenção. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós encontro perdão, eu vos temo e em vós espero. No Senhor toda graça e redenção. No Senhor põe a minha esperança, espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor mais que vigia pela aurora. No Senhor toda graça e redenção. Espere Israel pelo Senhor, mais que o vigia pela aurora, pois no Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. No Senhor toda graça e redenção. Ele vem libertar a Israel de toda a sua culpa. No Senhor toda graça e redenção.
Segunda leitura, Romanos 8, versículos de 8 a 11. Irmãos, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, e se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, vosso Espírito está cheio de vida graças à justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito Santo que mora em vós. Palavra do Senhor. Evangelho de hoje, João, capítulo 11, versículos de 3 a 45, mas eu vou ler a forma breve, porque é o que consta no aplicativo da Canção Nova. Naquele tempo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isso, Jesus disse: Esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judeia. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Acreditas nisso? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o colocastes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos do cego não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? E de novo Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: O Senhor já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe disse: Não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouvistes. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isto, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e vamos recordar o evangelho do 4º domingo da Quaresma. João 9, versículos de 1 a 41. É o mesmo João, né? Só que alguns capítulos para trás. Nós estamos em João 11. Considerações. Jesus curou um cego de nascença num sábado para mostrar o poder e glorificar a Deus. Se você pega este evangelho, João 11, de 3 a 45, de forma longa, você vai verificar o quê? Que ele, antes de ir para Betânia, ele fala: nós vamos lá próximo de Betânia, 3 quilômetros de Jerusalém, acho que é isso, né? 3 a 4 quilômetros, e vamos visitar Lázaro porque Lázaro dorme. Mas aí ele fala depois: não, na verdade Lázaro morreu já. Fazia 4 dias que Lázaro tinha morrido. E por que ele não vai antes? Ele fala nessa parte oculta da forma breve, que não está aqui, mas que você vai ler de forma comprida, na forma longa. Ele fala que ele não foi antes, ele sabia que Lázaro estava mal, mas ele não vai antes. Por quê? Porque chegou a hora de dar graças e glória a Deus, para que se manifestasse a glória de Deus ali com o caso de Lázaro, depois de 4 dias de falecido. Mas quem que sabia que estava falecido? Só os familiares dele, né? As irmãs e a população local. E quando ele chega em Betânia, ele é interpelado pelas 2 irmãs.
Marta já, quando soube que Jesus estava vindo, ela praticamente já estava a 1 quilômetro já à espera do mestre, bem longe já. E falando, se queixando, se o senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. E fala, 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 Marta mais crânio, né, mais racional, nós sabemos disso. É o caso da Marta e Maria, né, que Marta pede para Jesus, deixa minha irmã me ajudar nas coisas de casa, porque ela fica aí aos seus pés ouvindo, eu tô cheio de tarefa para fazer. O que que Jesus fala? Marta, Marta, você se preocupa com coisas que não tem nada a ver. Se fizesse como Maria, me ouvisse, me adorasse, ele não fala isso. Jesus é tão humilde que ele não fala isso, mas no sentido real é isso. Maria estava adorando Jesus ao ouvir ele contar a palavra de Deus, ou então ele em silêncio. E Marta estava ocupada em limpar a casa, fazer comida para agradar a Jesus. Então, Marta está no nível material ainda, no plano racional. Então, ela chega e fala: sim, Senhor, eu creio na vida eterna, mas ela fala da boca para fora ainda. Porque só a cabeça dela aceitou. O coração, ainda acho que talvez não. A Maria estava chorosa quando falam: um mestre está lá fora e quer falar com você. Ela sai correndo e as amigas dela vão atrás achando que ela ia chorar ou se jogar de despenhadeiro, né? Então, por isso que não pode deixar a gente desesperada lá do velório por conta disso. Você nunca deixa a pessoa sozinha, justamente por quê? Porque a pessoa pode cometer loucura, né? Só que não, ela vai e fala com Jesus. E o que, que a Maria chega e fala na versão longa? Ela fala: se o senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido, e chora. E nessa hora, Jesus fica com o coração comovido, contrito, fica emocionado. E eu queria deixar apontado também outra situação. Jesus fala que vai morrer na cruz. Ele sempre está preparando seus discípulos, de forma racional. Mas quando chega a hora, lá depois da Santa Ceia, e ele vê que Judas é quem vai ser o traidor, aquilo deve ter chocado, por mais que ele soubesse já que era Judas, mas na hora que ele vê Judas realmente fazer o que tinha que fazer, eu acho que aquilo abalou Jesus, meu achismo, tá? Porque depois ele vai no Horto das Oliveiras e aí ele sua sangue, porque aí ele entra em estado de ansiedade extremada. Começa a suar sangue, começa a sentir todo um pavor, ele entra em trauma emocional, né? Por quê? Porque ele sabia, veja bem, ele sabia dos planos do pai, mas a hora que chegava perto, deu um desespero em Jesus. E aqui também ele fala de forma racional: vamos para Betânia porque eu tenho que acordar Lázaro para a glória de Deus. Só que na hora que ele vê todo mundo chorando, que ele vê a perda de um ente querido, que ele não estava lá para acudir, fazia 5 dias, né? Vamos colocar 5 dias, porque 4 dias Lázaro já tinha sido embalsamado e sepultado. Então, entre 6 a 5 dias, se ele tivesse estado lá, teria evitado todo um transtorno emocional. Mas na hora que vê Maria chorar, que cai aos pés e fala: Senhor, se o Senhor estivesse. Não é Marta. Na hora que vê Maria chorar, ele se emociona. Então, Jesus também tem essa característica humana, mas ele é Deus. Ele se permitiu sentir tudo que um ser humano sente, do pavor, do temor, da comoção, da perda, do luto, né? Dessa dor horrível que é o luto. Então, eu queria terminar, uma coisa até nada a ver, mas que, lendo a liturgia, ouvindo um pouco o padre falar, às vezes tem essas teorias assim: não, vá criar seu subconsciente, vai fazendo afirmações que eu mereço prosperidade, que eu não sei o quê, eu consigo, eu sou tudo, Só que na hora que chega um câncer na bexiga, um câncer de próstata, um câncer na cabeça, na garganta, aí o mundo desmonta, não é verdade? E aí cadê o teu lado super-homem e Mulher Maravilha? Então, eu não acredito, assim, claro, você precisa reforçar algumas afirmações, certas situações da tua vida, mas ela não pode ser a base das coisas, porque na hora do vamos ver e do pega pra capar, é aos pés de Jesus sacramentado, ou até numa imagem de Jesus crucificado, que nós temos que ficar para entregar nossa dor, nosso desespero, nosso momento Horto das Oliveiras pós Santa Ceia do Senhor. Suar sangue, né? Entendeu? Você quer ser treinado? Então, seja treinado no exemplo de Cristo. Uma técnica e outra, eu já estou ficando até maleável nessa parte, sabe?
Porque se for para dar uma certa estabilidade emocional, para tentar disciplinar todas umas desestruturas internas, olha, acho que tá valendo. Desde que você não use o ayahuasca, essas coisas aí, santo daime, aí não. Tudo que altera a consciência eu não acredito muito, não. Mas, ou então, usar a cannabis farmacêutica. A cannabis farmacêutica não vai te dar a pira louca, né? A doideira de uma droga, porque ela já está processada, mas ela pode equilibrar um menino autista, uma criança autista, uma pessoa com epilepsia, né? Porque está processada. Então, eu também acredito que é muito válido. Não precisa entrar nessas discussões nefastas de que tudo é ruim, porque vem da maconha. Não, se for a maconha, a cannabis processada pelo lado farmacêutico, só retirada uma parte desse produto para virar algo que não vai dar alucinação, tá tranquilo. Eu acho que é válido. Essa é a minha opinião. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: algumas técnicas, tem gente que endeusa a técnica, aí só usa aquela técnica. E não é isso, gente. A gente tem que, é para endeusar, é para adorar, é Jesus. Porque na hora do sofrimento maior, é nele que a gente se achega. Porque não vai ter dinheiro que vai pagar um tratamento de câncer. Eu lembro até hoje lá do Leandro e Leonardo, né? O Leandro lá. Tinha dinheiro pra caramba. O homem foi fazer um tratamento lá, só que ele tava com câncer de pulmão do tamanho de uma laranja pera. Morreu. No auge do sucesso. E muita gente ainda morre no auge do seu sucesso. Desculpa, coaches, sei lá como é que é o termo, mas eu não acredito no que vocês falam. Faz um estudo da palavra, faz uma vivência na dor em Cristo. Não estou dizendo que eu estou certa, mas desculpa, eu sou super desconfiada em gente que é coach. Vai estudar psicologia. Vai fazer imersão lá na técnica, na base psicológica que você está estudando. Tem várias linhas de psicologia, é que nem filosofia, tem várias linhas. Faz a imersão e faz uma experiência. Depois você traz, se vê que funciona, faz aí, com os seus pacientes e faz o estudo, publica artigo e ponto final. Agora não vai ser coachzinho feito de curso de fim de semana. Porque falar que eu creio que nem Marta, eu creio na ressurreição, eu sei que vai ter a vida eterna, que ele está lá na glória de Deus, etc. Só que a dor do luto. Tá, mas aí, para finalizar então, a questão aqui do domingo. Vocês nunca se perguntaram por que Jesus fez isso, de ressuscitar Lázaro? Isso que é dias antes da paixão de Cristo, do próprio Cristo. É para dizer, você quer saber o que é ressurreição? É o que eu vou fazer com Lázaro. O corpo dele fazia 4 dias que estava enterrado. Ele restaurou tudo, não foi só trazer ele à vida, restaurou tudo, deu saúde. E eu não me lembro se foi o Monsenhor Jonas Abib, vou terminar com essa, que falou que Lázaro, por que é Lázaro o nome? Pelo que eu sei, Lázaro não é nome. Lázaro é para designar uma pessoa doente de lepra. Então Lázaro era leproso. E a irmã Maria, aquela que enxugou os pés do Senhor, passou perfume caríssimo e depois enxugou os pés do Senhor, jogou o perfume nos pés do Senhor, depois enxugou com os próprios cabelos, era Maria, irmã de Lázaro. Então, eu não sei se foi o Monsenhor Jonas que falou numa homilia que Maria era prostituta de leproso. Por isso que ela tinha o perfume caro. Entende? Agora, como que Maria não conseguiu ser leprosa, eu não sei. Mas ela vendia o corpo para eles. Então, ela era uma grande pecadora, mas uma pecadora sensível, que o choro dela comovia o Senhor Jesus. Porque as palavras de Marta, por mais que Marta fosse irmã dos dois, e Jesus com uma grande consideração por Marta, Marta não se comoveu com o que ela falou, eu acredito na ressurreição, na glória, que Lázaro vai se ressuscitar. Não, ele se comoveu com o choro e o apelo de Maria, que caiu aos pés e falou, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E ele se comoveu. Então, aqui olha, tem muita coisa aqui que tem que ser analisado essa leitura. Mas eu lembro que
é alguém da Canção Nova, mas para mim é o Monsenhor Jonas. Quando ele estava vivo, há uns 6 anos atrás, ele fez uma homilia, ou era uma homilia antiga que foi reprisada, eu não lembro. Eu sei que ele falou que o Lázaro de Betânia era um leproso e que Maria era prostituta de leproso. Agora, como que ele sabe, eu não sei. Eu não sei, porque ele é padre, né? Ele devia ter feito estudo. Ou, como ele viajou para a Terra Santa, devia saber alguma coisa a respeito. Então, depois dessa passagem, o que vai acontecer? Lázaro estava comendo entre os seus, e alguns judeus, quando Jesus foi para Jerusalém já para encarar a paixão, ele ia ser entregue para Pilatos, Herodes e Pilatos, os judeus do anticristo já estavam planejando a morte de Lázaro, porque Lázaro é o sinal vivo da ressurreição do Todo-Poderoso aqui na Terra. Era o prenúncio da ressurreição de Jesus. E isso era uma prova. E já tentavam contra a vida de Lázaro e sua família. Por isso que aí não existe mais nada nos evangelhos, ou talvez nos apócrifos, o destino dos irmãos de Betânia. Aí eu pego o livro da beata Ana Catarina Emmerich, que fala que os 3 vão embora ali da região do Oriente Médio e vão parar, pegam o Mediterrâneo, o Mar Mediterrâneo, e vão parar ali na costa da Europa. Eles vão embora, bem longe. Por isso que falo que existem restos mortais, né, de Maria Madalena na França, mas no caso dos irmãos de Betânia, em segredo eles fogem com a ajuda de alguns amigos e vão mar adentro do Mar Mediterrâneo. Eles somem. E essa passagem está no livro Vida, Paixão e Glorificação do Cordeiro, da beata Ana Catarina Emmerich, tá? Então, existe um trechinho ali, mas é questão revelada para a beata. Apesar que essas visões reveladas já foi possível encontrar, por conta dessas revelações, que foi possível encontrar a casa de Nossa Senhora, se não me engano, em Éfeso. Então, alguma coisa há, né? Tá certo? Então, ó, deu tempo, até ultrapassei o tempo previsto, não gosto mais de fazer áudios longos, mas é o que temos para hoje. Então, esse domingo eu quis fazer essa reflexão. Infelizmente, houve o pitaco também, esses absurdos que a gente ouve todo dia, né? Mas rezemos por estas almas perdidas, essas são grandes pecadores, né? Que Deus tenha muita piedade e misericórdia dessas pessoas, das vítimas e dos familiares dessas pessoas que ficam influenciando com ideias reforçadas de nazismo, preconceito, ignorância, machismo, ou até um feminismo exacerbado que não leva a lugar nenhum. Os ismos, que não levam para lugar nenhum, tá? Um abraço a todos, uma ótima semana, paz e bem.